Boa tarde a todos, bem-vindos à Casa do Caminho, nesta tarde meio ensolarada, meio nublada, uma bela tarde de quarta-feira. Eu vou dar um recadinho só das cestas básicas, que é um recado que a gente sempre repete, porque assim, são muitas famílias que nós assistimos, né? E tem alguns itens que acabam faltando. E não é necessário trazer muitos itens. Quem puder trazer um quilinho de alimentos já ajuda bastante. Nesse mês, a prioridade seriam o leite em pó, o óleo, o arroz, o feijão e o açúcar, tá? Então, quem puder colaborar. São 86 famílias assistidas no total, sendo que sempre se divide, né? 43 no mês, 43 no outro. Então, quem puder dar essa força, a gente agradece. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos para nos tranquilizar, nos harmonizar, sentindo esse ambiente que foi preparado desde muito cedo para nos receber, esses amigos queridos, que sempre estão aqui dispostos a nos auxiliar. Abrindo nossas mentes, abrindo os nossos corações e agradecendo ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade de mais um dia nesta encarnação, que possamos fazer bom uso dela para nosso crescimento, nossa evolução, auxiliando sempre àqueles que caminham conosco. Obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber o Zé, que vai fazer a palestra da tarde, e ele vai falar sobre os papéis que assumimos na vida. Boa tarde a todos presentes, aqueles que nos veem pela internet. Hoje nós vamos fazer um comentário sobre uma psicografia do Raul Teixeira, O Espírito de Benedita Maria, né, no livro Todos Precisam de Paz na Alma. Né, e os papéis que nós assumimos na vida. Quais são os papéis que nós temos que assumir? Então nós temos que fazer uma retrospecção das nossas vidas pretéritas, as nossas mazelas, as nossas falhas, as oportunidades que nós deixamos de aproveitar, para que nessa vida presente, nessa encarnação, nós possamos então atingir o progresso necessário. Todos nós, todos os encarnados, eles têm a oportunidade de progresso. Mesmo aqueles que se encontram num caminho não adequado, um caminho que não condiz com aqueles preceitos que nós entendemos da moral, da ética, da caridade, do amor, tudo aquilo que Jesus nos ensinou e deixou como um grande legado. Antes de Jesus, Moisés já havia nos trazido muitos ensinamentos através das leis que constam na Torá, no Velho Testamento, que nós falamos, o Pentateuco, conforme os católicos denominaram, né, no Levítico e no Deuteronômio. Quer dizer, são 613 leis que foram nos deixadas e que Moisés, de uma forma muito adequada, resumiu para 10, né, trazendo as leis morais, trazendo as leis civis. E todas essas leis, tudo que consta no Levítico, que Moisés é um grande legislador, ele trouxe também do Código de Hammurabi, do direito romano. Então, tudo aquilo que consta ali, dos 10 mandamentos, ele sintetiza as 613 leis. Por coincidência, 6 mais 1 mais 3 é 10, né? Então, são 10 mandamentos que Moisés nos trouxe, né? Sintetizou os 10 mandamentos. Né? Então, posteriormente, o que Jesus veio trazer? Jesus disse o seguinte, quando no Evangelho de Marcos, quando ele encontra os fariseus, que estão, primeiro os saduceus, estavam tentando Jesus,
sempre no sentido de que Jesus caísse em contradição. E os saduceus eram uma seita judaica que não acreditava na existência da pré-existência, ou pré-existência ou pós-existência da alma, por incrível que pareça, mas defendiam as leis mosaicas. E ali diz claramente, segundo Mateus, que Jesus calou a boca dos saduceus, mas os fariseus vieram tentá-lo e perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Porque Jesus sempre fala no amor, na caridade, que é o que nos leva à perfeição. Então Jesus diz o seguinte: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Existe o segundo mandamento, tão importante quanto esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem todas as leis, todas as profecias. Se resume todas as leis, resume 613 leis. Né? 2. Quer dizer, no Monte Sinai, Moisés reduziu 613 para 10 e Jesus trouxe para 2, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E justamente é na reencarnação que nós temos essa oportunidade. Diz aqui, os Espíritos nos diz o seguinte, a seguinte mensagem: reencarnar é voltar a viver um novo corpo físico. É uma nova oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus para seus filhos. Isso a espiritualidade nos traz. Prova de amor para seus filhos é a reencarnação. Porque nós, voltando ao princípio do que nós falamos, com tantas mazelas que nós vemos, nós costumamos julgar bastante, né? Mas não sabemos que nós somos em outras encarnações. E essas mazelas, nós dizemos o seguinte: poxa vida, aquela criatura está no erro, aquela outra. Será que também nós não estivemos nesses mesmos erros, ou mais graves? E nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de ressarcirmos de tudo? Se nós estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus, estudando aquilo que os Espíritos nos trazem em matéria de esclarecimento, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos procurando o nosso melhoramento. Embora existem coisas que nos são trazidas e nós simplesmente nos distraímos, como o Júnior de Anjos nos diz, isso cai na nossa distração. Então nós viemos com compromisso, nós sabemos o que temos que fazer, e nós nos distraímos e deixamos aquilo de lado. Isso tem muito a ver com a parábola do semeador, do Evangelho de Lucas, acho que é de Lucas, sim, do Evangelho do semeador, que ele semeia aquelas sementes que caem na pedra, aquelas sementes. Quer dizer, quando nós entendemos aquelas sementes que caem no pedregulho, nós não queremos, nós estamos aqui para quê? Às vezes as pessoas buscam o melhoramento, mas quer que a coisa aconteça de forma muito natural. Isso não vai acontecer de forma... não cai do céu. Nós temos que buscar esse melhoramento. Então, escutamos os ensinamentos, escutamos as mensagens dos Espíritos, sabemos dos mundos espirituais constituídos que o Francisco Cândido Xavier, que tantos Espíritos nos trazem aí, que mostram que nós temos ainda uma oportunidade em outras vidas, que nós somos atendidos de uma forma adequada, se nós também vivermos de uma forma adequada. Sabemos de tudo isso, mas fica de lado. Aí Jesus fala daquelas sementes que caem entre os espinhos. O que é cair entre os espinhos? É que nós sabemos, mas tudo aquilo que vem de informações do mundo material, todas as mazelas que acontecem, abafam nossos conhecimentos. E nós nos esquecemos. Nós esquecemos daquilo que nós temos que fazer para nos melhorar. Nós nos desviamos. Nós buscamos exemplos de ídolos que não interessam. Nós buscamos exemplos fora da doutrina, quando nós temos que nos basear, principalmente, conforme disse Jesus. Moisés era um legislador, ele trabalhou 613 leis. Dessas 613, 350 eram proibições. Fala, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. O restante eram as permissões que nós tínhamos que fazer. E Jesus depois reduziu para 10, e Jesus trouxe para 2. E nós esquecemos as 2 leis maiores, que resumem todas as leis. Então, essas sementes que caem no espinho, nós somos abafados por essas coisas que acontecem. Outras sementes, ela cai num terreno aparentemente fértil, mas não vingam. No início, nós ficamos empolgados. A doutrina espírita é mágica.
Quando alguém conhece a doutrina espírita, se interessa pelos fenômenos, se interessa por tudo. Nossa, que maravilha, que coisa boa, sabe? Mas é muito mágico. Mas quando surgem as primeiras provas, as primeiras mazelas, as primeiras dificuldades, nós esquecemos. E finalmente, Jesus fala das sementes que caem no terreno fértil. Nós temos que ser o terreno fértil. Como Jesus disse, vós sois o sal da terra. Nós temos que ser agentes de transformação. Nós não podemos nos apegar às mazelas, às vaidades, ao egoísmo, ao mundo material. É necessária a matéria? Claro que é necessária. Nós somos encarnados, nós temos matéria. No livro dos Espíritos, a lei do progresso fala muito claro sobre isso. Nós temos que buscar o nosso progresso, né? Então, nós temos que entender, né, essa reencarnação. E diz ainda os Espíritos que só através da reencarnação se prova a justiça e a bondade de Deus, pois é a única explicação racional para as desigualdades existentes no mundo. Ele não fala de desigualdade material, desigualdade social. O Espiritismo não fala nisso. A desigualdade somos nós. As desigualdades que nós mesmos buscamos, através daquilo que nós assumimos o nosso compromisso com o Ministério da Reencarnação. Daquilo que André Luiz chama daquela zona de remorso, onde nós armazenamos todas as nossas mazelas, e que nós temos que eliminar aquelas mazelas através das provas. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Esse não é um mundo de regeneração ainda. Nós queremos que seja. Temos que batalhar para isso. Nós somos o sal da terra, como disse Jesus. Não somos a maioria, gente. Em matéria de esclarecimento, em matéria de conhecimento, não somos a maioria. Mas nós temos que ser aquele fermento, nós temos que, através dos nossos exemplos, através do nosso comportamento, é que temos que fazer a divulgação. Em todos os sentidos. Na sociedade, com os amigos, no trabalho. No centro espírita é fácil, né? No centro espírita é fácil. Quero ver lá fora. Quero ver quando for pegar o metrô, né? Pegar uma condução, quando estiver dirigindo. Nas redes sociais. O que se coloca nas redes sociais? Ali se pode tudo? Não se pode. Paulo, na sua epístola aos Coríntios, diz o seguinte, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito fazer, nem tudo me convém. E o que não convém? O que não convém é aquilo que nos leva justamente ao esquecimento dos nossos compromissos, que nos leva àquela facilidade da vida material. Isso é que nos leva. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 5, que fala da causa das aflições. Ali, os Espíritos esclarecem a Kardec o seguinte, né? Se não me engano, a mensagem de São Luís, se não me engano. O homem é o artífice da sua própria infelicidade. Nós somos os artífices da nossa... Tudo aquilo que nós passamos, nós arquitetamos na vida passada. Ah, Deus é injusto? Não. Deus é justiça. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Nem quem é Deus. Causa primária de todas as coisas. Soberanamente bom e justo. Então ele é justo. Não adianta falar, tal coisa é injusta. Não, tudo é permitido. Se isso acontece, é permitido. Jesus disse, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do meu Pai. E quando Jesus estava falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, ele estava justamente numa árvore que é muito comum naquela região, que é a oliveira. Tem milhares de folhas, então uma folhinha daquela cai se não for a vontade do Pai. E uma coisa importante, os papéis que nós assumimos. As nossas provas são pessoais e intransferíveis. Não queira transferir para ninguém. Vim no centro espírita, ótimo pedir para que os espíritos possam envolver aqueles nossos irmãos, aquela pessoa que muito querida, com a sua luz, com o seu amor. Mas nós não podemos fazer por eles.
podemos receber um passe à distância para beneficiá-los na saúde, na condição física, enfim, na condição até espiritual, mas nós não podemos fazer por eles. Cada um assume o seu papel. Nós somos protagonistas desse grande teatro que é a reencarnação. Nós fazemos o papel único, não adianta, ninguém pode fazer por nós. Então, a prova é pessoal, é intransferível. Isso se mostra, ninguém carregou a cruz por Jesus. A única passagem que existe no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, é que no momento em que Jesus sentia-se impotente para carregar a cruz, os soldados, eles constrangeram Simão, o sirineu, que estava vindo do campo, que lá fala claramente, que, enfim, fala até que é pai de Alexandre de Rufo, que são os filhos dele, para que auxiliasse Jesus a levantar aquela cruz. Mas ele não carregou a cruz por Jesus. Jesus levou a sua cruz, ele mesmo. Como nós precisamos de auxílio, sim, para carregar as nossas. Para que nós precisamos de auxílio sempre para vencer as nossas dificuldades. Mas só auxílio, ninguém vai vencer por nós. Nenhum guia espiritual, ninguém vai fazer por nós aquilo que nós devemos fazer. Recebemos conselhos, orientações, recebemos amparo, recebemos apoio, mas eles não farão por nós. Nós temos que fazer por nós mesmos. Né? Uma outra coisa muito importante, né, que para isso nós temos que nos conhecer. É difícil fazer. Muitos falam da reforma íntima, uma palavra assim muito batida, né? Eu digo mais, nós temos que nos transformar moralmente. É a transformação que nós temos que realizar, baseado naquilo que nós entendemos, que nós aprendemos e que devemos praticar, mas não forçosamente. Simão, sirineu, ele carregou a cruz porque ele foi forçado. Nós não temos que fazer nada forçado. Nós temos que fazer aquilo de maneira espontânea. De maneira espontânea. Na questão 917 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e o Espírito que responde é Santo Agostinho. Qual é a maneira de nós atingirmos o progresso, a nossa perfeição? Santo Agostinho diz, um sábio da antiguidade já disse, conhece a ti mesmo. Esse sábio, né, nada mais é que Sócrates. E que também a frase não é dele. A frase estava estampada no frontispício do templo de Apolo, no oráculo de Delfos. Mas ele entendeu que aquilo é a chave de tudo, como ele era um grande filósofo. E Santo Agostinho se refere a isso mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, nós temos que ter a coragem de saber quais são as nossas mazelas, as dificuldades que nós temos que vencer, para que nós possamos exercer o nosso papel. E na questão 917, então Santo Agostinho complementa, é muito longa, mas resumindo, ele diz o seguinte, para que nós façamos o que ele fazia quando estava encarnado. Toda noite fazer uma análise daquilo que ele entende que deveria fazer o seu próximo e não fez. O que ele deixou de fazer. Existem outros exemplos. Né? Benjamin Franklin também fazia... Tem uns 13 passos do Benjamin Franklin. Ele não era espírita. Mas ele colocou as 3 mazelas principais e toda vez ele anotava onde ele tinha falhado para que na próxima vez não falhasse. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos a nossa consciência, né, para que isso possa acontecer. Na psicografia do Raul Teixeira, a Brígida Maria diz o seguinte, que são perfeitos e inteligentes os programas em que o nosso Criador nos trouxe, destinados à vivência terrestre, com vistas ao nosso progresso. Muito bem. E onde que nós entendemos, né? Nós entendemos o seguinte, que nós encarnamos no lugar certo, porque nós escolhemos e nós concordamos. Né? No Missionários da Luz,
no livro Missionário da Luz, do André Luiz, psicografia do Chico, existe um capítulo fantástico. Eu sempre costumo trabalhar esse capítulo porque é maravilhoso. É a reencarnação de Sigismundo. Não sei se vocês leram, mas eu recomendo a leitura desse livro, que fala só das reencarnações. E fala, justamente, Sigismundo é um espírito reencarnante num lar, onde ele assumiu graves débitos em vidas passadas, na vida anterior, com os pais que seriam Adelino e Raquel. Só para resumir, ele tinha assassinado o pai porque ele era apaixonado por aquela que estava reencarnada agora como mãe. Então veja o que ocorre, né, nos papéis que nós estamos assumindo nas nossas encarnações. Nas nossas encarnações. Às vezes nós sempre questionamos a questão familiar. Ah, mas eu, poxa vida, eu gosto tanto do meu filho, ele não se dá bem comigo. Nossa, aquele é meu irmão, não consigo me entender com ele. No Evangelho segundo o Espiritismo existe um capítulo que fala de laços espirituais e corporais, que também é abordado no livro dos Espíritos, né? Isso eu sempre falo aqui nas minhas conversas com vocês, sobre a questão da afinidade e não afinidade no seio familiar, né? E não só no seio familiar, como naqueles que nos cercam, né? Nós temos afetos e desafetos do passado. O caso que nós acabamos de citar, de Sigismundo, é um desafeto do passado com relação ao pai, que seria, então, o Adelino. E um afeto que seria a mãe, que teve um relacionamento amoroso com aquele que seria a mãe no passado. Veja a complexidade dos papéis que nós assumimos nessa encarnação. Bom, você fala, tudo bem, desafeto, nós temos que nos reconciliar. Sim, é claro, é o trabalho mais difícil, é aquilo que nós temos que nos empenhar muito mais, aqueles que são nossos desafetos. É claro que os desafetos, nós também temos mazelas, nós temos comportamentos a corrigir. Nós temos, é o caso de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Faça uma análise, 917A, a questão, faça uma análise daquilo com que você se comporta. Os nossos desafetos também. Mas é possível amar os inimigos, como recomenda Jesus, amar os inimigos, né? Porque assim, se você gostar somente daqueles que te querem bem, você vai fazer como os gentios que não acreditam no Criador, né? É difícil o amor, mas não é um amor, esse amor incondicional. O amor do afeto, né? O afeto tem aquele afeto harmônico, aquele afeto que é incondicional. Aquele espírito que foi o nosso parente querido no passado, nosso irmão maravilhoso que nós sempre amamos, a nossa avózinha que foi lá no passado, né, que já desencarnou, está encarnando agora. Então você fala, poxa, como é que eu gosto tanto desse meu bisneto, dessa minha bisneta. Nossa, eu vejo, eu começo até a chorar de amor. Claro, é um afeto harmônico. Mas tem os desarmônicos também, são afetos. O caso da Raquel, com o próprio Sigismundo. Tem aquela desarmonia, é um papel que nós assumimos também, nós nos comprometemos lá. Nós temos que trabalhar para que tudo possa ser corrigido, tudo possa ser acertado. É difícil? Claro que é difícil. A doutrina espírita não fala que nada é fácil. Não é assim, exige muito para a nossa transformação. Nós temos o conhecimento para que é alavanca para a nossa transformação. Esse conhecimento que nós estamos recebendo, esse estudo que nós estamos fazendo, quando nós pegamos uma página como essa, do Raul Teixeira, quando nós pegamos as obras de André Luiz, como nós pegamos as mensagens de Emmanuel, Joana de Ângeles, as palestras do Divaldo, que maravilha, né? Nossa, tem uma palestra do Divaldo, a gente começa, nossa, que coisa linda, tem gente que chora, né? Mas sai de lá, ó, acabou, esqueceu, né? Chorou aquela hora, lá para fora, não precisa chorar mais, né?
Então, justamente, nós temos que ter esse entendimento, essa é a necessidade que nós temos que ter. É difícil. E quando se fala nesses afetos desarmônicos, as pessoas que a gente quer bem e não consegue se acertar. Não consegue porque não quer também, né? Nós temos que fazer esforço, nós temos que nos conhecer. Por que será? A doutrina espírita mostra. A reencarnação, como diz aqui a mensagem, reencarnar e viver o novo corpo físico é a nova oportunidade de aprendizado como prova de amor de Deus. É a prova de amor. Quem acredita na unicidade da existência, então fica perdido, né? Não sabe o que fazer. Porque não sabe, realmente não consegue entender. Nós entendemos isso. E essa é a ferramenta, né? Aqui diz a nossa Benedita Maria: irmãos, primos, tios, avós costumam alternar essas posições de suas novas famílias, de modo a enriquecerem as vivências íntimas, né? E tem mais, independente dos papéis que são vividos, alternam-se também os quadros do trabalho e tudo mais, né? E quando nós exercemos o nosso papel, nós temos que entender o seguinte: nós estamos fazendo aquilo que nós temos comprometimento de fazer. Eu sempre gosto de uma questão do Livro dos Espíritos, que é 928, que diz o seguinte, né? O Kardec pergunta aos espíritos: é lícito ao filho de uma pessoa de nobre, de grandes posses, fabricar tamancos? Quer dizer, ele já vai fundo, né? Ele falou: o camarada é rico. Aí ele diz o seguinte, ele esclarece que nós temos o compromisso daquilo que nós assumimos na espiritualidade. Ele diz o seguinte ainda mais, que isso é profundo para mim, né? É melhor ser um bom mecânico do que um mau advogado. Né? Melhor ser um bom mecânico do que um mau advogado. Então nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós temos a necessidade de fazer. Nós somos úteis naquele momento, naquele quadro que nos é colocado. Então, a utilidade de nós. Miramês, eu anotei aqui do livro Filosofia Espírita. Miramês é aquele que escreveu o livro sobre a vida de Francisco de Assis. Recomendo também, quem não conhece, por favor, né? Procurem na biblioteca ou algum lugar. Não tem na internet esse livro aí, vocês têm que comprar ou ler, né? Mas Miramês é fantástico. Ele diz o seguinte, né? Esse espírito diz o seguinte: a vocação é um ministério e cada profissão deve ser um sacerdócio em Cristo, ajudando a despertar os valores morais em cada coração. Esse é um papel que nós assumimos na profissão. Veja a importância. Devemos ganhar para viver, e não vivermos para ajuntar, sem que esse ouro circule em favor de si mesmo e do próximo. Quer dizer, não tem aquele que fala: pô, você junta, você é ladrão de si mesmo. É verdade. Ele não consegue desfrutar com aquilo que tem, né? A profissão tanto pode elevar como destruir as nossas possibilidades encarnatórias. Veja que interessante. Você escolhe uma profissão, você age mal, você está destruindo a tua possibilidade. Em todos os sentidos. Né? Profundo, né? Eu achei bacana essa colocação de Miramês. E tem muita coisa, mas isso quer dizer o seguinte, né? Enfim, nós temos que ter prudência, a compreensão daquele papel que nós exercemos na nossa vida, na nossa atividade, na sociedade, na família, né? Sempre preservando os preceitos, os ensinamentos de Cristo, de Jesus. Vamos voltar, né? Moisés, 613 leis, Monte Sinai, 10, Jesus trouxe 2, né? O Espiritismo nos traz todo esse conhecimento. Vamos trabalhar em cima disso, né? Vamos nos comportar, nos modificar espiritualmente, porque modificar como aspecto, como casca, não adianta. Temos que nos modificar espiritualmente, como recomenda Santo Agostinho, né? Essa modificação necessária para que nós possamos exercer adequadamente o papel que nós nos comprometemos para essa presente encarnação. Sempre lembrando o seguinte: Jesus nos ensina a ser prudente e fiel. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele fala do servo fiel e prudente.
Nós temos que ser fiel e prudente. Nós temos que saber nos comportar, né? Nessa parábola é muito interessante, vocês podem depois verificar, né? Aquilo que o Senhor, né? Que Jesus confiou ao Senhor os servos para lhe dar-lhes as condições necessárias de vida. Né? Nós não temos servos, nós temos pessoas que nos cercam, que nós temos que dar a condição espiritual, material, a condição moral, para que essas pessoas possam também assimilar em nós alguma coisa de útil e bom, para que nós possamos exercer de forma muito adequada os papéis que nessa vida nos foi confiado para assumir. Que Jesus nos abençoe, que nos dê uma tarde linda, maravilhosa, com esse tempo que está ficando também maravilhoso, né? Cada dia melhor. Obrigada, Zé. Agora, alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário, uma colocação? Calma, um de cada vez. Vamos ficar afoitos. Ninguém gostaria de falar nada? Não? Opa! Ah, então tá bom. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário de uma questão que foi muito presente nesse centro, desse conhecimento da doutrina, e a gente pensa assim, desde 1857, com a codificação, né, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, há pessoas que ainda não têm ideia de como funciona, né, todo o andamento planetário, as transformações, e a questão do nosso livre-arbítrio. Né? Estamos nesse planeta com uma oportunidade única de reencarnar. 3, 4 espíritos estão na espera da nossa vaga aqui, né? E às vezes a gente está como férias aqui, né? Então, eu acho interessante sempre colocar essas questões e o nosso compromisso diante do nosso próprio desenvolvimento. Quem está ao nosso lado não está por acaso, né? Então, essas pessoas difíceis, a nossa profissão, tudo foi feito através de um projeto reencarnatório. Então, agora mesmo, eu tive contato com essa questão de pessoas tão jovens que procuram conhecer a doutrina espírita, né? Então, isso me deixa muito feliz, ver essa juventude querendo conhecer. Eles já estão, né, mais avançados do que muitos de nós. Sandra, perfeito. É o seguinte também, né? Eu acho que o que leva essas pessoas a conhecer, hoje não é mais o aspecto mágico dos fenômenos, né? É justamente o aspecto que te dá o conhecimento para onde nós estamos indo, né? Isso que é importante. E uma coisa que é importante, que eu sempre digo, é o seguinte: as pessoas esperam, é outra coisa, carregar a cruz, que alguém carregue a cruz pela gente, né? Em todos os sentidos, né? Espera que o homem seja modificado por decreto. Não tem decreto. Aí você vai contra o livre-arbítrio, contra a reencarnação, contra a lei do progresso, contra a escala evolutiva espiritual, vai tudo. Nós aqui, nós temos que ser o agente da transformação pelo exemplo. Só isso. Só isso. Por isso que eu digo que é muito, à medida que aquele que for mais dado, mais será exigido. Bom, eu não vou falar em parábolas aqui, tem um monte, né? Jesus aqui nos evangelhos fala muito sobre isso daí. Nós temos que ser o exemplo. Nós temos que ser agente de transformação através das nossas ações, dos nossos exemplos. Por isso que eu digo, é muito grave, é muito complicado você se expor numa sociedade ou se expor numa rede social, porque cada um, se você se transformou, se você está se transformando, você tem que mostrar a sua transformação. Tem que mostrar a sua transformação. Senão, não vale. Senão, nós estamos falando igual Jesus dizia, igual os fariseus, né? Templos caiados por fora e podres por dentro. Nós só estamos mostrando externamente. Nós temos que mostrar internamente e agir, né? E não é porque nós temos confiança com aquela pessoa que nós vamos, né? Aí que nós temos
a oportunidade de mostrar o que nós somos, não. Nós temos que mostrar que nós estamos nos transformando, nos melhorando. Essa é a nossa obrigação. A doutrina espírita não abrange uma enorme fatia da humanidade, não. Não é assim, mas nós temos que ser o exemplo, porque é o grão de mostarda, nós temos que ser o sal da terra, nós temos que começar a trabalhar nisso. Não? Então, confiar, né? Confiar. Eu sempre digo o seguinte, fé sem esperança e confiança não é fé, então você esquece, né? Não é nada. Tá bom? Olha lá, o Vladimir quer... Pois é, boa tarde. Boa tarde. Um exemplo disso que foi citado, né, de exemplo, né, aconteceu, não tem nada a ver com conotação política, mas Sim. falando, no Brasil um juiz, né, que, acho que não sei quem que acompanhou, se as pessoas acompanharam, é um dos juízes aí da Lava Jato, que Sim. prendeu o Sérgio Cabral, tudo, né? Sim. Aí ele vai, tudo que ele fala, a sentença sempre ele acaba em nome da moral, em nome da coisa. E age ao contrário. E aí né? ele age ao contrário, né? Ele é casado com uma juíza e requer os dois requerendo auxílio moral. Eles têm as vantagens, né? É um exemplo, né? É um exemplo do que quer ocorre. dizer, então né? você não é só falar, né? Você Aí tem que você agir, começa a né? ver que errar, todos nós erramos e vamos errar. Mas a gente tem que batalhar para não errar, seguindo aquele conselho, né, do conhece-te a ti mesmo, né? Porque quem conhece você é só você mesmo. Na verdade, cada um é responsável pelos seus atos, o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que acha melhor. Você tem que fazer aquilo que realmente agir de acordo com o seu discurso, né? De acordo com... tem um ditado que diz o seguinte, não basta a mulher de César ser honesta, ela precisa parecer honesta. Se ela não parece honesta, não adianta, não basta, não é suficiente. E você consegue essa transformação realmente mudando aquilo que você sabe que está errado dentro de você. Né? Está errado dentro de você, exatamente. E aí é aquela, como você colocou, só a pessoa que sabe muito bem onde ela tem a mazela. Né? Justamente. O desvio dela. Cada um sabe a alegria e a dor que tem no coração. Exatamente. Tá bom, gente. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Agora é o nosso momento de doação. Chegou o momento das nossas vibrações. Vibrações de amor e de carinho. Primeiramente ao nosso querido planeta Terra. Esse planeta tão lindo que, além de nosso lar, é também nossa escola. Vamos envolvê-lo com essa luz clara e límpida. E muita paz e muito amor. O nosso amor e o nosso carinho também envolve a cada nação, incentivando o progresso, a paz, a harmonia, a compreensão e o respeito. Nações de luz, nações irmãs, e que esse amor e carinho envolvam cada lar dentro de cada nação, fortalecendo, harmonizando, com compreensão e respeito para cada ser vivente. Muita luz e muita paz em cada canto. E com todo esse amor no coração, agradecemos ao nosso Pai, que nos deu a oportunidade de estar neste lindo planeta, a oportunidade desta vida e de tantas outras, a oportunidade de crescer e de aprender sempre. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. E agora sim, nesse estado ainda tranquilo, nós esperamos a sala de passe que vai ser preparada. Uma ótima tarde a todos.